Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Procopio na Rede. Eu já te convido a se inscrever no canal para que você seja notificado todas as vezes em que nós postarmos um vídeo por aqui. No vídeo passado nós falamos sobre as etapas de um projeto de um banco de dados e um deles é o modelo conceitual. Nós vimos essa figura aí, né? A primeira etapa é a engenharia de requisitos, onde são levantadas as necessidades do usuário, do conjunto de usuários, e a partir dessas necessidades é projetado o modelo conceitual, onde a gente vai de fato trabalhar nesse momento. O primeiro conceito que nós vamos falar agora é o de entidade, que é um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais a gente deseja armazenar informações em um banco de dados. Essas entidades elas podem ser algo real, como uma pessoa, um aluno, um professor, ou algo mais conceitual, como uma empresa, um projeto, um curso. Normalmente, essas entidades elas são identificadas no processo de engenharia de requisitos. É aquela primeira etapa que é realizada pelo analista de requisitos na tentativa de evidenciar a necessidade do armazenamento de dados sobre aquela entidade. A entidade ela representa um conjunto de objetos que possuem as mesmas características, como por exemplo, usuário, animal, livro, carro, curso, projeto. Isso nos faz lembrar ligeiramente aquele conceito de classe, onde nós imaginamos diversos objetos que tenham as mesmas características e os mesmos comportamentos. Porém, no modelo conceitual, nós só vamos considerar aqueles objetos que possuem as mesmas características, desconsiderando o seu comportamento. Então, graficamente, a gente representa uma entidade por um retângulo. Em geral, a gente evita de colocar nomes de entidades no plural. Por exemplo, usuários, livros. A gente opta geralmente por entidades que estão no singular. O outro conceito é o de relacionamento, que é um conjunto de associações que existem entre ocorrências de entidades. O que é uma ocorrência de uma entidade? Imagine, por exemplo, que nós temos uma entidade chamada curso. O que seria uma ocorrência da entidade curso? Engenharia da computação, ciências da computação, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações. Se eu tivesse uma entidade chamada cidade, quais seriam as ocorrências? Natal, Parnamirim, Florianópolis, Porto Alegre e por aí vai. Entenderam a diferença entre entidade e ocorrência? Um relacionamento ele ocorre entre uma ou várias entidades. Graficamente, o relacionamento ele é determinado por um losango. A quantidade de entidades que participam de um relacionamento determina o grau daquele relacionamento. Então, por exemplo, se apenas uma entidade participa de um relacionamento, ou seja, ela se relaciona com ela mesma, eu posso chamar isso de autorrelacionamento ou um relacionamento de grau unário. Se eu tenho duas entidades envolvidas no relacionamento, eu digo que ali existe um relacionamento binário. Se eu tiver 3, ternário, 4, quaternário e assim sucessivamente. Então, um exemplo de relacionamento poderia ser o que vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho entidade empregado e entidade departamento. Então, se eu fizer a leitura de empregado para departamento, eu posso dizer que o empregado ele está alocado em um departamento. Mas se eu fizer a leitura de departamento para empregado, eu posso dizer que um departamento ele aloca o serviço de quê? De empregados. Quando a gente fala de relacionamento, a gente também fala de cardinalidade. O que é isso? É a determinação do número de ocorrências que uma instância da entidade pode estar associada por meio de um relacionamento. Quais são os tipos de cardinalidade? Eu tenho o 1 para 1, ou seja, uma entidade A está associada a, no máximo, uma entidade em B e vice-versa. Quando eu tenho 1 para muitos, uma entidade em A ela está associada a várias entidades em B, porém, a entidade B só se relaciona no máximo com uma ocorrência da entidade A. Quando eu tenho um relacionamento de cardinalidade muitos para muitos, uma entidade em A
está associada a várias entidades em B e vice-versa. Então vejam esse exemplo aí. Eu tenho, vamos imaginar, uma entidade chamada marido e outra entidade chamada esposa. Eu tenho aí algumas ocorrências. Na entidade marido eu tenho João e Giva e na entidade esposa eu tenho Carla e Liana. Observem que existe um relacionamento entre João e Carla, de carnalidade 1, ou seja, João ele é casado com Carla e Carla é casada com João. Só pode existir uma relação entre essas duas pessoas. Da mesma forma entre Giva e Liana. Giva é casado com Liana e Liana é casada com Giva. Eu tenho um outro exemplo aí, que é o relacionamento de cardinalidade 1 para N, ou 1 para muitos. Observem aí, eu tenho a entidade curso e tenho a entidade aluno. Existe uma ocorrência da entidade curso chamado Engenharia da Computação. E existem 3 ocorrências da entidade aluno, que são Fábio, João e Giva. Observem que a ocorrência Engenharia da Computação, ela tem no mínimo um relacionamento e no máximo vários relacionamentos. Engenharia da Computação pode ter vários alunos matriculados ao mesmo tempo. Enquanto que, se eu fizer a leitura de aluno para curso, eu só posso dizer o seguinte, que um aluno ele está matriculado em no máximo um curso. Então vejam que Engenharia da Computação eu tenho vários alunos matriculados, mas aluno eu só posso ter aluno matriculado em apenas um curso. E eu tenho aqui um outro exemplo que é de cardinalidade muitos para muitos, ou de N para M. Observem que eu tenho a entidade professor, que tem 3 ocorrências, João, Fábio e Giva, e tenho a entidade disciplina, que tem 2 ocorrências, programação estruturada e orientada a objetos e banco de dados 1. Vejam que João ele está ministrando apenas uma disciplina, programação estruturada e orientada a objetos, enquanto que Giva também está ministrando apenas uma disciplina, banco de dados 1. Porém, Fábio ele está ministrando a disciplina Programação Estruturada e Orientada a Objetos e a disciplina Banco de Dados 1. Então, observem que Fábio ele tem vários relacionamentos com ocorrências da entidade disciplina. Da mesma forma, as ocorrências da entidade disciplina têm vários relacionamentos com as ocorrências da entidade professor. Então, Programação Estruturada e Orientada a Objetos, ela pode ser ministrada por quem? Ou está sendo ministrada por quem? Por Fábio e por João. Da mesma forma que Banco de Dados 1 está sendo ministrada por Fábio e por Giva. Ok, pessoal? Então, se alguma coisa não ficou claro para você nesse vídeo, você coloca a sua pergunta aí que a gente vai tentar responder por aqui. Deixa o teu like para que esse vídeo ele possa ser recomendado para outras pessoas que também tenham interesse em banco de dados, assim como você. Obrigado pela companhia, continua com a gente que nós vamos continuar falando sobre modelo conceitual. Um abraço e até a próxima.